Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamira, eu sou agilista da HostGator e trabalho com os times de produtos e desenvolvimento. E eu vim aqui apresentar uma nova proposta para o empreendimento de vocês, a metodologia ágil. Então esse vídeo é principalmente para quem quer trazer agilidade para o seu próprio empreendimento, para iniciantes na área, para qualquer tipo de área e ramo de atuação da sua empresa, do seu negócio, sendo micro ou macro empresa, e também para os profissionais autônomos. Então vamos lá? Como que surgiu a agilidade? Antes de eu explicar para vocês o que ela é, como e da onde que ela surgiu. Então, a agilidade ela veio em meados dos anos 90, mais ou menos, esse termo, né, de agilidade, e ela veio muito mais como uma forma de representar um movimento que confronta um método tradicional de gerenciamento de software ou gerenciamento de projetos que era predominante na época. Então, mais ou menos, a agilidade ela foi difundida através do Manifesto Ágil, que surgiu em 2001, que é um documento que estipula os 4 principais valores e os 12 princípios ágeis, proporcionando uma abordagem mais leve para projetos de desenvolvimento de software. Então, ele confronta completamente o método tradicional, traz uma abordagem mais tranquila, mais saudável e que traz um valor maior para os seus clientes também. E por esse motivo que hoje amplamente a agilidade ela é utilizada, porque te proporciona um ganho em escala muito maior, te proporciona potencialização das pessoas, da sua equipe e principalmente administração de mudanças, que é algo muito importante nos dias atuais. Mas afinal, o que é a tal da agilidade? Por que tanto falam nisso? O que de tão bom tem nisso? A agilidade, a gente pode pensar, acaba confundindo, assim, de repente é trabalhar muito rápido, mas as coisas muito ágeis. E não é exatamente isso. A agilidade no mercado como um método não é sinônimo de fazer as coisas correndo, tá? Ela é muito mais uma cultura e um mindset, ou seja, é uma forma de pensamento. É você pensar de forma diferente, é você permitir errar, aprender com esses erros e principalmente se adaptar a todas as mudanças que vêm acontecendo e que são muito imprevisíveis na maioria das vezes. Então, é muito mais a capacidade da organização de se adaptar, de se renovar, de estar em melhoria contínua, principalmente num ambiente complexo e cheio de incertezas como a gente tem também hoje em dia. A agilidade ela não é só para a tecnologia da informação, ela é para todas as áreas, para todas as pessoas. Basta você querer inovar na sua forma de trabalho. Então, o ágil muito mais é um meio, é você mudar o seu comportamento para conseguir alcançar o resultado que você quer. É uma forma de você conseguir chegar até lá. Então, basicamente, resumindo, ágil é você pensar fora da caixa. É você quebrar um modo tradicional de pensar e de fazer as coisas e pensar e fazer diferente. E para isso, existem uma série de métodos que vão te auxiliar nesse projeto de desconstrução e de pensar fora da caixa. Permite um jeito ágil de se trabalhar. E como que eu vou trazer agilidade para o meu empreendimento, então? Como é que vai funcionar fazer isso? Eu vou explicar para vocês de uma forma muito geral, de 2 formas. Uns passos de mudança mental, que são esses 3 aqui, e outros passos que eu vou dar mais à frente, colocando isso em prática. Então, primeiro, por que eu estou trazendo passos mentais, digamos assim? Primeiro, a gente precisa entender a filosofia ágil, pelo menos um pouco, entender um pouco o propósito, a ideia dela, e depois a gente consegue aplicá-la. Então, o primeiro passo, incentivar um mindset ágil. O que significa isso? Incentivar o conhecimento da cultura ágil na sua organização, no seu time. Isso acontece comunicando, trazendo transparência para as entregas que são feitas, trazendo conhecimento da agilidade para todas as pessoas, plantando aquela sementinha da curiosidade, sabe? E a partir disso você consegue buscar um valor melhor para o seu negócio e deixar isso mais claro para todas as partes. O segundo passo, proporcionar o trabalho colaborativo. Mesmo se você for um profissional autônomo, você vai ter colaboração dos teus fornecedores ou dos teus clientes, de certa forma. Isso não deixa de ser uma colaboração. Mas, principalmente, o ideal é você empreender a importância do trabalho em equipe à frente de todos os processos. Um time consegue uma capacidade de produção muito maior do que uma pessoa sozinha. Então, tenha em mente o quanto que isso é bom e o quanto que pode ajudar a agregar valor para o seu negócio, você proporcionar trabalhos em equipe. E o terceiro passo, mas não menos importante, adaptar-se a mudanças. Isso é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em dia. Parece que é muito simples, mas acaba se tornando algo muito complexo. Adaptar-se a mudanças é literalmente você estar disposto a aceitar mudanças e se adaptar constantemente a elas. Eu acredito que a época que a gente está vivendo agora já diz bastante sobre isso.
Você consegue perceber quais são as empresas que conseguem se adaptar a esse tipo de mercado ou não. Então, é sempre importante que você consiga ter esse tipo de mindset. Você precisa estar disposto a fazer as coisas diferente quando elas forem necessárias. E na prática? Então, a gente fez a mudança mental. O que eu posso fazer na prática para conseguir trazer um pouquinho de agilidade para o meu negócio? Para o seu negócio, no caso. Quais as ações que vocês já podem implementar? Eu trouxe um conjunto de 5 ideias que vocês já podem fazer. Claro que uma não anula a outra, uma é tão importante quanto a outra, porém nada está escrito em pedra. Sempre tem que fazer sentido para o negócio e para o time de vocês. Para colocar em prática, então, o primeiro item, defina o seu propósito, o propósito do seu negócio e o propósito do seu time. O que significa isso? É você definir o objetivo do seu time. O que vocês querem entregar? Qual é o valor que vocês querem entregar para o seu cliente? Por que vocês estão entregando isso para eles? E principalmente para o seu time. Qual é o objetivo do meu time aqui dentro? Por que eles fazem o que eles têm que fazer? Como que eles têm que fazer? Por que eles estão fazendo isso? Para quem que eles têm que fazer? Isso precisa estar claro, precisa ser algo que você consegue identificar um início e um fim. Há um propósito. A partir do momento que as pessoas têm um entendimento do que elas estão fazendo ali, elas se sentem parte de algo muito maior. Então, elas vão se sentir parte do seu negócio. E não somente por ser um emprego, mas sim uma oportunidade para elas agregarem em algum lugar. E isso faz uma diferença muito grande. As pessoas precisam se sentirem importantes. E o propósito vai te ajudar nesse processo. O item 2, compreenda quem é o seu público. Então, isso para toda e qualquer área, né? Para todo e qualquer ramo, para toda e qualquer empresa. Quem são os seus consumidores? E como que você vai adaptar o teu mercado, teu produto, teu serviço, para que eles continuem consumindo como você precisa. O terceiro item, esse é muito interessante. Desenhe o caminho do seu processo. O que isso significa? Entenda o seu processo de ponta a ponta. Como e quando ele começa, como e quando ele termina. Isso você vai ter de duas formas. Primeiro, a visão do cliente. Qual é o caminho que o cliente vai percorrer para conseguir chegar onde ele quer? Ou seja, se ele entra numa loja, se é uma loja física, qual é o caminho que ele vai ter desde o início que ele entra na loja até o momento que ele chega no caixa para comprar o produto que ele quer? Se é uma loja virtual, qual é o caminho no site que ele vai percorrer para conseguir o que ele quer? Ele quer objetivo, ele quer pontos, ele quer coisas específicas. Você tem que entender qual é o caminho que esse cliente vai percorrer. E a segunda parte é a visão do negócio, a visão operacional. Acaba tendo visões um pouquinho diferentes, mas a visão que o seu time tem que ter. Qual é o caminho que o seu time vai fazer para proporcionar a jornada do cliente, para proporcionar que ela aconteça de forma segura e de qualidade de entrega para o seu cliente. A partir do momento que você entende o seu processo de ponta a ponta, você consegue encontrar oportunidades de melhoria nele. Porque a partir do momento que dá um problema, você vai identificar em que parte do processo isso aconteceu e como que a gente vai melhorá-lo. Isso tem que estar claro para todo mundo, para a empresa inteira, para todas as áreas ou para o seu time inteiro, para você também. O quarto item, estruture os seus times. Então, defina papéis e responsabilidades. É sempre importante que você tenha especialistas em determinados assuntos, pois eles vão te ajudar com isso. Mas também é muito importante que você continue estimulando a gestão do conhecimento no seu time. O que significa isso? Compartilhar o conhecimento, não deixar que fique somente em uma pessoa. Porque assim você consegue ter um time autogerenciável, um time que vai se ajudar quando vierem pequenas dificuldades ao longo do caminho. Então, tenha o seu time estruturado em papéis e responsabilidades, mas continue estimulando compartilhamento de conhecimento entre eles. E por último, cultura de feedback. Feedback sempre. É o feedback que vai te dizer onde você está errando ou onde você pode melhorar. Então, além disso, além de tudo isso que estamos discutindo, né? Então, o processo ágil, ele vai muito além de você simplesmente observar e aplicar algum estudo. Ele é muito mais amplo do que isso, tá? Porém, falar em 30 minutos acaba sendo um desafio também. Mas o processo ágil, ele vai em você adaptar o teu contexto, em você tornar o teu contexto novo, produtivo. Ou seja, é você mudar o que já existe para algo melhor. Encontrar uma nova proposta de melhoria contínua. Isso que é adaptação também. E para isso, vocês precisam entender que cada projeto, cada empresa, cada equipe é única, é singular. E por mais que tenham empresas que entreguem produtos semelhantes,
eles nunca vão ser entregues da mesma forma. O processo de ponta a ponta nunca vai ser exatamente o mesmo, porque cada contexto e cada ambiente é único da sua própria forma. E a partir disso, vocês conseguem entender que por ser único, vocês precisam adaptar as formas de trabalho de vocês para aquilo que faz sentido dentro da singularidade de cada time. E a partir do momento que você compreende um pouquinho da agilidade, da filosofia ágil, você consegue aplicar as metodologias ágeis, que vão te auxiliar a pôr em prática tudo que a gente conversou até agora. Então, vamos às metodologias ágeis. Afinal, o que elas são? A gente fala em agilidade, a gente fala em método ágil, metodologia ágil, meu Deus, o que é isso, né? Então, enquanto a agilidade é uma cultura, é uma forma de pensar, isso que a gente estava conversando, os métodos ágeis são aplicações que são inseridos dentro dessa cultura. E aí você consegue ter um processo que vai garantir uma entrega contínua e de qualidade do teu time. Deu para entender mais ou menos? Em termos mais práticos, a agilidade são métodos de trabalho. São formas de trabalhar que vão se aplicar a uma organização para garantir entregáveis de qualidade de um produto ou entregáveis de um projeto, ou fazer a gestão do projeto como um todo. E existem uma série de metodologias ágeis. Não tem um certo ou errado. Tem aquilo que faz sentido para o teu time. Então, atualmente, as mais conhecidas e que eu vou explicar um pouquinho depois para vocês é a Scrum e a Kanban. Mas temos também XP, Lean, SD, e aí vai uma série de metodologias que está embaixo do nosso guarda-chuva ágil. Todas essas metodologias, elas têm duas coisas em comum. Tem várias, mas de modo bem geral, tá? Tem duas coisas em comum. Primeiro, a ideia é sempre performar um time e garantir entregas de qualidade constantes. Segundo, eles seguem os valores da agilidade. Quais são esses valores? Então, fazer entregar mais rápido, entregas constantes, responder a mudanças, isso a gente está conversando já faz alguns minutinhos, melhoria contínua sempre, agregar valor para o seu negócio e para o seu cliente também, e eliminar os desperdícios de todos os tipos. De código, de trabalho, de tempo gasto desnecessário, todo esse tipo de desperdício. E qual que eu devo aplicar? Qual é a melhor metodologia para o meu negócio? Tamira, o que eu posso fazer para melhorar? Qual que é o certo que eu tenho que usar? Gente, tudo depende do contexto de vocês, do contexto da empresa, do contexto do time, do contexto do negócio, do produto, de tudo que vocês têm. Uma coisa é certa, por termos várias metodologias, nada impede de você testar quantas você quiser, até que alguma dê certo para vocês. O importante é lembrar que nada está escrito em pedra, gente. E da mesma forma que a agilidade ela prega a adaptabilidade, vocês podem adaptar os métodos também. Desde que sigam, claro, os valores da agilidade e principalmente que façam sentido para vocês. Então não tem um método perfeito e correto. Tem aqueles que a gente mais indica, aqueles que são os mais conhecidos no mercado, mas o melhor método para vocês é aquele que faz sentido para o teu negócio e aquele que faz sentido para o teu time. Sempre lembrando, pessoas à frente de processos. São as pessoas que vão executar esse método. É o seu time que vai executá-lo. Tem que estar claro para eles o porquê que eles estão fazendo isso. Tem que estar claro a motivação deles. Eles precisam estar engajados e eles precisam concordar com o que estão fazendo. Então, é o time que vai dizer e são as entregas de vocês que vão dizer qual é o método que está se aperfeiçoando melhor. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do Scrum e do Kanban, que são os dois métodos mais utilizados no mercado atualmente e é principalmente aqueles que a gente utiliza aqui na HostGator. Lembrando que são metodologias ágeis, eles servem muito para gerenciamento de projetos e para garantir entregas. Então, trabalham de formas diferentes, porém podem ser complementares também. E tudo sempre pode ser adaptável, a gente acabou de conversar sobre isso. O Scrum. Então, o que é o Scrum exatamente? Além de ser um método ágil que a gente acabou de falar. O Scrum ele é um framework, ou seja, ele é uma enciclopédia que reúne as melhores práticas do gerenciamento de projetos. Ele vai garantir principalmente entregas constantes e de qualidade, e ele tem como principal objetivo, através dos princípios e dos valores do Scrum, formar times de alta performance, times autogerenciáveis. Então, esse é o principal objetivo desse framework, desse conjunto de boas práticas de agilidade, digamos assim. Como que eu vou aplicar o Scrum? Bom, o Scrum ele simplesmente divide
o projeto em ciclos de desenvolvimento, em ciclos de interações. O que isso significa? Você vai definir com o seu time um período de tempo, quanto tempo meu time precisa para poder realizar uma entrega de valor para o cliente ou para o meu stakeholder, que é o interessado no projeto. E a partir do momento que eu tenho definido esse período de trabalho, que se chama sprint, a gente consegue então fazer as cerimônias do Scrum. O Scrum ele vai funcionar num ciclo. Então a gente tem um ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo tem um início, tem a duração dele e tem um final. E aí nós temos cerimônias, que são eventos no início, durante e depois desse ciclo de desenvolvimento, que vão te ajudar a progredir com o teu projeto, a progredir com as tuas entregas. Então, pelo Scrum, como que funciona? Definiu a tua sprint, o período de tempo da tua sprint. Você vai fazer 4 cerimônias. A primeira é o planejamento, a segunda a diária, a terceira a revisão da sprint e a quarta a retrospectiva da sprint. Em que momento você vai fazer elas? Definindo a sprint, você vai fazer o teu planejamento. Planejamento, literalmente, você vai planejar as atividades que serão executadas ao longo dessa tua sprint. Você planeja, você prioriza e você dedica essas atividades a alguém. Quem vai fazer? E aí o time vai se organizando para isso. A diária. A diária ela vai acontecer durante a sua sprint. Então, todos os dias, o time vai se reunir num período de 15 minutos para conversar o que foi feito e o que precisa ser feito. E se tem alguma coisa que está bloqueando vocês de executar alguma tarefa. A partir desse momento, a partir da diária, vocês conseguem entender como tá o processo de entrega de vocês. A diária é um ótimo momento para ter transparência na comunicação, para alinhar as expectativas do time, para todo mundo entender como que está indo o andamento das coisas. O terceiro, a revisão da sprint. Então, depois que acabou o teu período da sprint, vamos supor, por exemplo, eu achei que 15 dias eu defini com o meu time faz sentido para entregar algumas coisas. Então, no final dos 15 dias, a gente vai fazer a revisão da sprint, o que é um momento de 1 hora, de 2 horas, que todo o seu time se reúne com o seu cliente ou com os interessados daquele projeto para mostrar o que foi feito, para mostrar como está o andamento das entregas. Nesse momento, é essencial que você escolha o máximo de feedback possível. O que acontece? Nesse feedback você consegue identificar oportunidades de melhoria no teu processo, no teu produto ou no teu serviço. Depois da revisão da sprint, a gente tem uma outra cerimônia que se chama retrospectiva da sprint, e essa é bem legal. A retrospectiva é um momento de 1 ou 2 horas. Você se reúne somente com o seu time, então já não tem mais o cliente nem o stakeholder. É somente você e seu time. E vocês vão fazer uma discussão das coisas que deram certo na sprint de vocês, as entregas que foram um sucesso, das coisas que não deram tão certo assim, as entregas que não aconteceram e por que não aconteceram, e o que nós podemos melhorar. Então, quais os planos de ação para a próxima sprint. A retrospectiva é um momento do time parar, olhar para si, entender onde está melhorando, entender onde errou e o que fazer para melhorar para as próximas sprints. E assim eles vão performando a cada sprint. Esse que é o interessante da retrospectiva. Então, isso vai acontecer um fluxo. E depois da retrospectiva, a gente segue para um novo planejamento. E aí vai mantendo esse ciclo de interações. Então, planejamento, a daily, a revisão, retrospectiva. Volta para o planejamento, daily, revisão, retrospectiva. E assim continuamente, de uma forma muito fixa. Então, é muito importante que a cadência seja mantida de sprint, as cerimônias sejam mantidas, para que a gente consiga se aprimorar e aprender com o tempo. O Scrum, ele é muito bom para entregar rápido, fazer entregas constantes e iterativas, performar a equipe, porque te dá a possibilidade de pensar em como que eles estão indo e eles mesmos chegarem a uma conclusão, aprender com o passado e aprimorar o futuro, que a gente acabou dizendo na retrospectiva, e principalmente o engajamento do time. Então, tem vários momentos que proporciona você engajar, você conversar com seus colegas, estimular a comunicação entre eles, e assim você vai engajando eles também. Melhoria contínua. Todo método ágil tem formas de avaliar o desempenho. Porém, é muito importante lembrar que o desempenho, a gente metrifica o desempenho do processo, não de uma pessoa. O objetivo do Scrum, e principalmente da agilidade, não é você saber quantas horas uma pessoa trabalha, por exemplo, mas sim saber como que está a entrega daquele time. Como que está o processo de entrega deles. É um processo saudável? É um processo estruturado? É um processo que está abraçando tudo que é necessário num produto?
uma parte de teste, uma parte de desenvolvimento, ou uma parte de elaboração, de planejamento, etc., independente da área, tá? Tem que adaptar. Então, uma das formas de identificar uma melhoria contínua do Scrum, para vocês entenderem um pouquinho, tem várias formas de métricas, mas uma que já vai ajudar nesse primeiro momento ali para vocês, é você identificar a quantidade de itens que está sendo entregue em cada sprint. Então, vamos supor, numa sprint de 15 dias, eu sei que eu entreguei 30 itens. E a partir dessa sprint, você entende qual foi o esforço dessas atividades, e aí você consegue ter uma previsibilidade para os próximos planejamentos. Ou seja, se eu sei que numa sprint meu time entregou 30 itens, era um esforço médio por item, eu sei que no próximo planejamento eu posso puxar 30 itens em conjunto com o time, isso é uma decisão do time, tá? De itens de esforço médio, e assim a gente vai conseguir garantir essa entrega. E aí você vai aprimorando a cada sprint. Esse é o legal do Scrum. Você trabalha alta performance sempre. Kanban. O Kanban é um outro método muito legal e ele normalmente complementa o Scrum que a gente utiliza. É possível utilizar os dois métodos de formas separadas, completamente independentes, cada um tem as suas próprias práticas, tá, de agilidade, mas você também pode complementá-los. Kanban nada mais é que um quadro. Ele pode ser um quadro virtual ou ele pode ser um quadro físico na parede de vocês. Ele é um quadro que ele vai representar um fluxo. Então, ele é dividido em colunas. Cada coluna vai ter um nome. Por exemplo, essa da imagem. O to do, que são as coisas que estão esperando para ser feita. O doing, que são as coisas que estão em progresso, está em execução. E o done, que são as coisas que eu finalizei. Então, ele é um quadro que vai representar toda essa cadência de fluxo. E cada post-it ali, cada quadradinho coloridinho no quadro, representa uma atividade. Então, ele te dá uma visão muito macro, muito maior do que você precisa fazer. Então, ele vai te dar toda essa experiência de ponta a ponta do processo que você está percorrendo. Então, basicamente, o Kanban é esse quadro. Como que você vai aplicar? Primeiro, lembra que eu falei sobre conhecer o seu processo ponta a ponta? Isso vai ajudar muito nesse momento, porque a partir do momento que você sabe o teu processo, você consegue dividir ele em etapas. Então, como que você vai aplicar o Kanban? Você vai fazer um quadro, escolher as colunas que mais fazem sentido para o teu negócio. Então, por exemplo, normalmente, um time de desenvolvimento, a gente tem uma coluna do backlog, a gente tem uma coluna do que está em progresso, a gente tem uma coluna que está bloqueado porque tem alguma interferência que não rolou entregar a atividade ali, a gente tem uma coluna do pendente, tá? Outra área está pendente para outro time fazer aquela tarefa, e uma coluna do done. Mas, por exemplo, tem outros times que já não precisam, que precisam de mais colunas do que isso. Pendente para o time de marketing, um pendente para a área de negócios, um pendente para elaborar alguma coisa. É totalmente adaptável com o que faz sentido para vocês. A partir do momento que você faz o quadro, você já consegue perceber melhorias. Então, o Kanban ele é muito bom para organizar todo o fluxo de produção, porque você tem uma cadência de produção que a tua tarefa inicia numa coluna e ela só vai ser entregue quando tiver no done. Você cria essa responsabilidade com ela, porque tem um papelzinho ali e você precisa mover ele. Te gera muita disciplina, você tá vendo aquele fluxo e ele precisa acontecer. Transparência nas tarefas. Então, é um momento, por exemplo, quando os times fazem diárias, é um momento de você ir na frente do teu Kanban, conversar sobre as tuas tarefas, cada um falar um pouquinho do que está fazendo, e ali já vai ter o compromisso e a responsabilidade também de entender como é que está acontecendo aquele projeto. Ele é muito bom também para priorização de demandas. O cérebro humano tem como é que eu posso dizer? Tem uma característica muito interessante. A partir do momento que você tem um monte de papel, um do lado do outro, automaticamente você vai pegar o primeiro. Porque ele segue uma sequência lógica, da esquerda para a direita, certo? De tarefas novas a serem feitas. Então, nesse momento, é o momento de você priorizar essas tarefas. Se você precisa que uma tarefa seja feita antes que a outra, você vai colocar a primeira tarefa aqui, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Parece óbvio, né? Mas na prática, quando surgem tarefas, a gente vai colocando em qualquer lugar. E aí é que está o nosso primeiro ponto de melhoria. Primeiro, você precisa priorizar essas tarefas. E também, o Kanban é ótimo para colaboração. Todos contribuem na hora de elaborar o Kanban e na hora de atualizar ele também. E melhoria contínua. Então, uma das métricas que o Kanban pode ajudar vocês. Um pouquinho diferente do Scrum. O Kanban, ele é muito simples de você identificar problemas no processo. Como ele é um fluxo,
é um quadro que vai mostrar o fluxo do processo do início ao fim, você consegue identificar muito, muito cedo quais são os problemas que estão acontecendo em qual parte desse processo. Por exemplo, se eu tenho um quadro de 4 ou 5 colunas, e de repente na coluna de, vamos supor, testar. Estou testando aquela funcionalidade, se deu certo. Naquela coluna de teste eu tenho 20 tarefinhas e 2 entregues. Não tá andando. Naquele momento eu olhei para o quadro e percebi, poxa, a gente está tendo um gargalo ali no processo, ali na tarefinha de teste. Como é que a gente pode melhorar esse processo? Então, como ele é um quadro visual, você consegue identificar onde que está o gargalo em cada parte, qual parte do processo que esse gargalo está acontecendo. E aí você consegue ter oportunidades de melhoria no teu processo. Sempre lembrando, independente do método ágil, a métrica é avaliar o processo como um todo. Você tem que encontrar melhorias no teu processo e o Kanban vai te ajudar muito nisso. E afinal, né? Como é que eu vou saber se eu tô indo bem? Então, apliquei tudo, apliquei um monte de coisa. Tá dando certo? Bom, primeiro que assim, se teu cliente está satisfeito, teu time também, isso já é um bom sinal, né? Mas eu trouxe 4 pontos especiais para vocês darem uma olhadinha. Como que tá o valor de negócio entregue? O teu cliente está satisfeito com o teu produto, com o teu serviço? O teu produto faz sentido com o propósito da empresa que vocês pensaram um pouquinho antes? Aí já tem uma resposta. Como que está o engajamento do seu time? Essa é muito importante. A agilidade, ela prevê sempre pessoas à frente de processos. São as pessoas que vão utilizar os métodos. A gente conversou sobre isso alguns minutinhos atrás. Então, teu time está engajado, teu time está com um propósito definido, eles entenderam o que tem que fazer, eles conseguem fazer isso praticamente sozinhos, eles estão evoluindo continuamente? Pô, então tá dando certo. Terceiro, enalteça o feedback. Feedback interno e externo. Do seu cliente interno, do seu time, seus colaboradores, seus ajudantes, de tudo. E o feedback externo dos teus clientes, dos teus fornecedores. Então, enalteça sempre esse feedback. A gente também já conversou sobre isso. Parece óbvio, gente, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes para a gente lembrar dele. Então, enaltecendo o feedback, você consegue ter uma noção se as coisas estão indo bem ou não. E por último, principalmente se o objetivo alcançado está dentro do objetivo que foi planejado. Vocês fizeram entregas. Ok, são boas entregas, a gente cumpriu um objetivo legal. Mas não tem nada a ver com aquilo que eu tinha planejado? O processo não está muito claro para as partes. Tem alguma coisa que pode ser melhorada. Mas a partir do momento que você planeja e você consegue alcançar aquilo, está dando muito certo o método que você está utilizando. Sempre, né? Sempre bom lembrar, nunca esqueça, melhoria contínua sempre. A agilidade prevê você se adaptar, prevê você adaptar todos os métodos para o seu negócio. Então não tenha medo de falhar. Quanto mais cedo você falhar, mais cedo você vai aprender e você vai acertar também. O importante é que faça sentido, é que traga um valor, um propósito pessoal, um propósito para o teu negócio e um valor principalmente para o teu cliente. Então, energia é a moeda fundamental da alta performance. Não é simplesmente você ter o melhor especialista ou você ter a melhor estrutura física do mercado, mas sim a energia que roda em torno das pessoas que estão fazendo aquele negócio acontecer. Motive a energia das pessoas, engaje os teus clientes, engaje a tua equipe, torne-os de alta performance. E assim você vai ter muito mais disponibilidade, muito mais amor ao teu negócio e à tua equipe também. Então, pessoal, espero que as dicas que eu trouxe para vocês tenham ajudado vocês um pouquinho nesse processo. São dicas muito iniciais, então tem muita coisa que vai além dessa talk, mas espero ter agregado um pouquinho de conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho ali, entendido um pouquinho da agilidade e como aplicar ela no seu dia a dia. Muito obrigada e boa sorte aí para o negócio de todos.